Meu nome é Fernanda São José, estou como diretora-geral da Escola Superior de Advocacia e hoje temos uma novidade para você, advogado, advogada de todo o estado de Minas Gerais. Estamos lançando o podcast da Escola Superior de Advocacia, o ESAcast. E estamos hoje aqui com grandes nomes, com dois grandes nomes da advocacia corporativa nacionalmente conhecidos. O Fabiano Faria Maia, que inclusive é coordenador de um núcleo lá da Escola Superior de Advocacia, e o outro é este grande advogado que já atua na Usiminas há mais de 2 décadas, é isso? Não. Tem 15 anos no total. Quase 2 décadas. Que é o Guilherme Poggiali. Bem, resumir o currículo do Fabiano é meio difícil, sabe? Eu já tentei várias vezes e tive uma grande dificuldade. Mas, de um modo geral, ele possui uma sólida carreira executiva, construída nas áreas jurídicas e de governança, focada na gestão, reestruturação, inovação e transformação digital. Ele participou de grandes negociações nacionais e estrangeiras. Já o Guilherme, ele é advogado, especialista em direito de empresa e especialista em gestão com ênfase em finanças. Ex-sócio do Manute Advogados, ex-membro do Conselho de Administração da Usiminas e atualmente diretor sênior jurídico da Usiminas desde 2023. Tá certo a data? Correto, é isso mesmo? Correto. Então vamos lá. Fabiano, sobre negociações e acordos estruturantes. A gente sabe que você participou do maior acordo ambiental da história do Brasil, o acordo de repactuação de Mariana, aquela grande tragédia que parou o mundo inteiro, cujo valor deste acordo foi de aproximadamente 170 bilhões de reais. E você participou diretamente dessa repactuação, desse acordo. Então, quais os princípios jurídicos, estratégicos e também humanos? Porque como envolveu uma tragédia e como envolveu muitas famílias foram afetadas. Então, quais os princípios jurídicos, estratégicos e também humanos que foram determinantes para alcançar um consenso de tamanha complexidade e impacto social, envolvendo empresas, governos e comunidades? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Vamos lá, Fernanda. Primeiro, parabéns pela essa iniciativa aqui, o ESAcast. Muito interessante. E também obrigado por ter feito o convite de estarmos aqui do lado de um grande colega aqui para a gente falar, um bate-papo aqui leve sobre o tema, tá? De fato, esse acordo foi, acho que, o maior acordo da história do Brasil, é o acordo ambiental. E para responder a sua pergunta, eu vou direto ao ponto que eu estou sempre aprendendo, né? Então, o primeiro ponto é a gente ter a humildade e a consciência de que a gente está entrando no negócio, a gente precisa aprender. E essa experiência foi muito interessante porque envolviam vários entes, né, de diversos públicos, privados, e uma monta muito grande de recursos, de valores, de interesses e de repercussão não somente nacional, mas também internacional. Então, como que eu atuei na negociação desse acordo? A gente tem primeiro uma parte formal, onde cada organização tem o seu objetivo. Então, é muito importante que você entenda o que a organização espera de você como advogado. Então, o advogado, hoje, ele não é só processo judicial, mas também muito olhar para a estratégia do negócio e também a situação, o ambiente onde se está ali se negociando, né? Então, também ali é muito importante que tenha essa leitura de cenário. Gosto muito da teoria dos jogos, né, para quem não conhece, mas ela é muito interessante, onde você consegue ali avaliar interesses, quem está do lado da mesa, e assim foi feita. A minha participação, eu participei desse acordo, construindo com todos os stakeholders, com todos os entes, ali uma forma da gente chegar no final do acordo. A parte mais, quando a gente diz assim de soft skill, a parte mais humana,
é muito importante também a questão do relacionamento. E o relacionamento ele não é de curto prazo, o relacionamento é de longo prazo. As pessoas precisam entender que cada um está de um lado da mesa, mas é preciso entender todo o ambiente, as pessoas que estão ali na mesa para você chegar ali num acordo. Então, assim que foi feito um acordo onde eu participei dele, mas ele já estava em curso há mais de 3 anos, mas quando eu entrei para contribuir e para assinar esse acordo. Então, claro, estou citando aqui um grande acordo, mas na minha carreira ao longo desses 25 anos, é muito importante que a gente tenha assim, o objetivo claro, a estratégia, olhar para as pessoas e ver onde se quer chegar. Porque muitas vezes as pessoas elas não conseguem direcionar, ficam um pouco perdidas, e nós, como advogados, é muito importante que tenhamos esse foco de ter um plano de ação para atingir aquele objetivo. Hoje o Brasil é um país bastante judicializado. Sim. São quase 100 milhões de processos hoje, a gente acessar o CNJ. Então, é muito importante que nós consigamos deixar esse legado. O processo é ruim para a sociedade, temos que buscar a pacificação social. Então, quanto mais a gente conseguir diminuir esse estoque, promovendo acordos para que as pessoas consigam viver bem na sociedade, é melhor para todo mundo. Então, um pouco disso que eu posso colocar da minha experiência aqui. Sobre o compliance e ética empresarial, eu acho que essa pergunta cabe aos dois. O compliance deixou de ser apenas um setor de controle e passou a ser um valor organizacional. Como vocês enxergam o papel do advogado e especialmente do general counsel, é assim que fala? Fernanda, eu acho até que antes desse... Na formação de cultura de integridade. Não, pode falar. Não, desculpe. Eu acho que até a questão dos acordos, né, essa questão, eu gostaria de ouvir o Guilherme também a respeito dessa frente também, que o Guilherme tem uma grande experiência, larga experiência, participou de diversas contendas, mas de acordos, e também acho que eu gostaria de ouvi-lo aqui. Cita um... Claro, não, vou... extremamente relevante para a sociedade que você tenha participado. Olha, a gente faz muita composição, muita negociação com o Ministério Público, tá? A siderurgia e a mineração, que são atividades onde eu e o Fabiano, né, trabalhamos muito desde que a gente fez estágio, começamos fazendo estágio junto na antiga Sominas, hoje Gerdau, sim, né, e seguimos carreiras paralelas aí no mesmo setor sempre, mineração, siderurgia, né, tanto na empresa quanto no Manute Advogado, onde eu estive lá por 8 anos. E tive a oportunidade de fazer vários acordos com o Ministério Público, com comunidades, com prefeituras, muito na linha que o Fabiano falou, um espírito, eu acho, de construção de soluções, tá? E a gente vê o judiciário brasileiro hoje, tem muitas pessoas competentes, muitos juízes de altíssima habilidade, mas o volume de processos é muito grande e alguns processos são extremamente complexos, né? Você deixar um litígio como esse, que o Fabiano comentou, ser julgado pelo judiciário com a infinidade de perícias que existem, infinidade de recursos, de partes interessadas. O sistema processual brasileiro hoje, por melhor que sejam, às vezes, os operadores, ele não está estruturado para demandas de altíssima complexidade. Então, o acordo é uma solução que todo mundo cede um pouco para construir uma solução onde todos ganham, de alguma maneira, né? A empresa ganha porque ela consegue reparar ali, em certa medida, o que aconteceu, né, em relação ao meio ambiente. O Ministério Público dá satisfação para a sociedade, e a sociedade se sente ali, né, um sentimento de justiça acredita na justiça mais, porque a solução, ainda que não seja às vezes a ideal, porque um acordo todo mundo tem que ceder um pouco, mas é uma solução positiva que encerra um litígio e deixa todo mundo seguir adiante. Uma briga de 10, 15, 20 anos é uma briga muito desgastante para todos. No final acaba que mesmo quem ganha fica chateado, porque, poxa, eu fiquei 20 anos perdido da minha vida numa disputa que às vezes se eu tivesse tido mais diálogo, né, teria resolvido. Então acho que é muito o que o Fabiano falou, de somar vários interesses ali e tratar de convergir
né, para uma solução comum que fique boa para todos. Eu acho que o espírito foi sempre esse. Isso aí, Guilherme, é muito interessante, olhando para o advogado em si, como que o advogado ele pode fazer diferença. Porque processo é ruim, é custo, que o Guilherme falou, é perícia, e o nosso estado, o nosso país, ele precisa crescer, produzir. Então, esses processos, eles atrasam sempre o executivo, da nossa experiência. O executivo, ele não quer um processo judicial, ele quer uma solução. Então, é muito importante que o advogado ele consiga olhar um pouquinho além da floresta e consiga ter essa visão muito de negócios, que é uma tendência muito forte do mercado hoje, esse advogado de negócio e olhar um pouco mais assim de solução. Sim. Você tocou numa palavra extremamente relevante para a advocacia, que enquanto o advogado ele não pensar como um gestor, como um empresário, ele não terá prosperidade no escritório. Perfeito. Eu vejo isso dentro do meu escritório, tanto que eu mudei depois que eu virei essa chave. Sem dúvida. O advogado, ele não ganha em processos. Porque se você parar para pensar numa ação dessas, você vai atuar no mínimo de 5 a 10 anos. Concorda? Seu escritório vai atuar, não existe, a não ser que seja juizado de pequenas causas, que ainda corre com um tempo menor, mas é no mínimo 3 anos, porque nada anda rápido no Brasil. Tem processos judiciais que têm uma vida, que estão em andamento e que não anda, está tudo travado. Então, enquanto o advogado ele não pensar como gestor, ele não pensar como se fosse um plano de negócio ali dentro do escritório, ele não vai evoluir. E a advocacia, vocês estão trazendo aqui, um pensamento de extrema relevância para a jovem advocacia e que eles ainda têm aquela ideia lá atrás de que, não, o dinheiro, o advogado, ele tem que peticionar, ele tem que ficar ali atuando dentro de um processo, ele tem que ficar ali sentado trabalhando no processo 5, 10, 15 anos, e não é dessa forma. É verdade. Fernanda, você colocou uma questão que foi o motivo pelo qual eu escolhi o escritório onde eu fui trabalhar por 8 anos, fui muito feliz lá. Eu saí da Uzimin, eu estava à frente do jurídico em 2015, fui para o conselho em 2015 de administração e fiquei até 2024 no conselho. Nesse período de 15 a 23, e 23 eu já voltei para Uzimin no jurídico de novo, estou até hoje no jurídico. Mas de 15 a 23 eu fiquei no Manute Advogados, e o que me chamou a atenção na conversa que eu tive com o Daniel Manute, que eu não conhecia, foi apresentado nesse processo aí de parceria que a gente teve, né, e foi muito interessante, foi justamente essa visão dele do escritório de potencializar o negócio do cliente. Não estamos ali só para prover uma solução jurídica, mas o que o cliente quer com aquilo? O cliente ele não quer saber se na audiência você conseguiu ganhar um agravo retido, não sei o quê, uma testemunha falou isso. Ele quer saber o seguinte, qual que é o resultado para a minha empresa? O que isso vai resolver da minha vida? Ele quer uma solução que vá fazer a empresa dele andar para frente. Então, muitas vezes o acordo, né, rápido, é melhor do que uma vitória em 6 anos, por exemplo. E o acordo é melhor para o escritório, para quem advoga. Porque você vai ter uma economia. Exato. Entende? Você vai fazer o acordo, você vai receber por aquilo, é corretíssimo, é digno, é um trabalho como qualquer um outro, e encerrou ali, pelo contrário. Mas outra coisa até, e aí isso aí que eu vi, que tá no DNA lá do Manute, que me chamou muita atenção, e por isso que eu fui tão feliz lá, né? O escritório, ele faz os acordos, não pensando ali que ele vai ter um ganho imediato de honorário, não é só isso. Mas você deixando o cliente satisfeito com a solução, por mais que você está abrindo mão de algum honorário ali naquele acordo, você está perenizando aquele cliente. E você fideliza o cliente. Exatamente. A relação fica de ganha-ganha para todos. E de longo prazo. De longo prazo. E você vai construindo relações. Por exemplo, eu falo por experiência própria. Lá dentro do escritório tem acordos que eu fiz com o cliente, que esse cliente virou um parceiro meu, que eu conheci um outro cliente que tem objetivos ideais em comum com esse primeiro cliente e que hoje fizeram negócios dentro do escritório. Isso. E nenhum deles eu trabalho com eles com processos, chegando a judicializar, todos trabalhando com contratos, análise de risco, se vai ser benéfico para todos, evitar os riscos futuros. Eu evito o máximo possível judicializar qualquer processo, qualquer caso dentro do escritório. E essa nova postura que eu comecei a adotar, eu acho que foi até pela maturidade, que está trazendo prosperidade
Exato. Sem dúvida, trabalho. Sem dúvida, né? Eu acho que é um ganha-ganha para todos, para o cliente, até para outra parte, que também fica livre do problema, gente. A sociedade agradece quando você tem uma composição positiva que faz essas coisas, a economia se movimentar, girar e a gente seguir em frente em busca de novos desafios, não ficar preso no mesmo desafio, Exatamente. anos a fio. Nós que fomos criados, né, no setor de mineração, a própria indústria, siderurgia, em Minas Gerais hoje, parte relevante da receita advém desses setores, né? A gente vê muita oportunidade, Guilherme. Sem a gente dúvida. vê, assim, Fernando, muita oportunidade, que eu digo, para a advocacia, levar resultados concretos aí para os negócios. E fazer novos negócios, e atuar nisso. Isso me inspira tanto, eu tenho um prazer tão grande em a pessoa fala um negócio, eu quero criar isso, aí eu penso, não, ele quer criar e o outro quer executar isso, e o outro quer investir nisso. Isso me dá um prazer, uma alegria tão grande, eu não estou nem preocupada se eu vou ganhar alguma coisa, se o escritório vai ganhar alguma coisa. Mas em ver a economia crescer, em ver o dinheiro circular, em ver as pessoas felizes, em ver que aquele pequeno negócio pode se transformar a médio e longo prazo num grande negócio. Isso dá muito mais prazer para mim, estou falando agora enquanto advogada, do que pegar um processo, ainda que o valor da causa seja considerável. Porque eu vejo a economia circular, eu vejo as pessoas se movimentarem, eu não vejo aquilo parado, sabe? É isso que no longo prazo vai ser mais vantajoso, eu acho, e mais gratificante. Uma palavra que está muito conectada, que você comentou da outra pergunta do compliance, mas entrando um pouco no ESG. Sim. A questão Está entrando na pergunta, né? O legado. O que você mencionou, Fernanda, é o legado. Qual é o legado que nós vamos deixar para a sociedade? Para a sociedade. E as pessoas, às vezes, é importante que parem para pensar que um acordo que ela faça, às vezes, vai melhorar a condição daquela pessoa, você vai deixar um legado ali naquela situação. E a gente tem essa oportunidade. Então, essa questão do legado, o que não é só ganhar, né? A gente também precisa, como doar, como para a sociedade, como é que a gente pode fazer diferente. E a advocacia hoje, a gente sabe que são mercado, em Minas Gerais são 140 mil advogados. 140 mil advogados. É um mercado bastante expressivo, competitivo, mas como hoje o advogado ele pode assim, sobressair no mundo corporativo. Porque hoje a gente tem a formação ainda, a gente tem uma formação bastante técnica, mas hoje um advogado corporativo, essa parte de negócios, ler um balanço, entender uma demonstração de resultados, hoje isso é fundamental. Você tem que entender do negócio do cliente, não só da parte jurídica, mas entender a visão macro ali para você, a solução jurídica se encaixar na estratégia global da empresa e não ser uma coisa ali só para resolver aquele ponto específico e ignorar outras ramificações que aquele problema pode ter. Né? Você estava falando de compliance, entra muito nisso também. Né? O compliance para as empresas hoje, eu vejo, e felizmente eu estou numa organização que tanto diretoria, conselho, acionistas estão alinhados quanto a isso, que é uma coisa hoje que não tem como você transigir mais. A lei está ali para ser cumprida. Se você não consegue trabalhar dentro da lei, não trabalhe. Você não pode operar dentro da lei, não opere. Então a gente tem como um princípio na Uzi Minas, eu tenho também na minha vida, é o seguinte, trabalhar dentro da lei te traz uma redução de litígio, porque você está trabalhando dentro da previsão legal, claro, né? Você tem que trabalhar na interpretação, às vezes, eventualmente, se a lei não está tão favorável, não se descumpra a lei, mas se trabalhe na analogia. Trabalhe até nos representantes nossos, na Assembleia, no Congresso, para mudar o que for injusto, às vezes, né? A legislação nossa está sempre em constante movimento, mas nunca descumprir, tá? Acho que a empresa levar isso como um princípio para ela, hoje em dia, e o advogado também, a gente não tem essa de, olha, vamos burlar a lei, vamos enganar, vamos ganhar tempo, porque isso vai estourar de uma forma mais na frente, que isso tem implicação negativa em reputação, nos seus empregados, na sua comunidade onde você gera ali, que você é visto como uma pessoa ou uma empresa, né, que não age corretamente, que não respeita a comunidade, que não respeita os stakeholders ali da região. Então, você agindo dentro da lei sempre, você vai ter credibilidade para quando você precisar, olha, eu preciso agora
fazer um investimento, uma obra que vai causar um transtorno. A população sabe, não, ele está fazendo isso aqui, mas é uma empresa que cumpre a lei, é uma empresa que está preocupada conosco e vai fazer esse transtorno temporário dessa obra com o objetivo de crescer, de trazer empregos, de gerar renda, de gerar tributação. Ou seja, a credibilidade que você constrói com compliance, com os stakeholders, Ministério Público, órgãos públicos, prefeituras, governo, não tem preço, eu acho. O custo do compliance às vezes é alto, para você se adequar à quantidade de normas que nós temos, tributárias, regulamentares e tudo, mas a recompensa que a empresa tem de reputação e de credibilidade, e o que ela ganha com isso, de atrair parceiros que pensam igual a ela, de ter a colaboração dos órgãos públicos, a colaboração do Ministério Público, vendo que, peraí, eu estou tratando com gente séria. Então vamos tratar de uma maneira construtiva, ao invés de ficar brigando. Eu entendo que um compliance bem feito dentro de uma empresa, ele acaba se tornando um instituto de proteção. Sem dúvida. Isso. Sem dúvida. Exato. Proteção. E qual que é a consequência lógica disso? Uma licença social. Exatamente. Uhum. Então, assim, fazer o básico bem feito, cumprindo a legislação, que o Guilherme pontuou muito bem aqui, e a sociedade vai reconhecer isso. Porque o resultado hoje, no curto prazo, imediato, hoje todo mundo tempo, hoje todo mundo é importante, às vezes ele não é o melhor resultado. É o médio e longo prazo. Sim. Qual que é o legado que as grandes empresas vão deixar, geram riqueza, geram trabalho, mas qual que é o legado que vai se deixar para a sociedade, para o meio ambiente? Então, essa parte, quando a gente fala do compliance e do ESG, o compliance está dentro disso, hoje é básico. Hoje... E a empresa, você falou uma coisa boa do legado, a empresa que deixa um legado de ruína, o destino dela é a ruína. Se ela deixa um legado de perenidade, um legado de sustentabilidade, ela vai ser sustentável. Verdade. Ela vai ser perene. Então, se ela está pensando, olha, eu estou construindo alguma coisa aqui, fazendo alguma ação que daqui a 10 anos, 20 anos, vai se refletir em benefício para a comunidade, para a sociedade onde a gente está inserido, ela vai estar inserida nisso daqui a 20 anos. Ela está trabalhando a própria perenidade dela. É verdade. Se ela está destruindo o ambiente onde ela vive, a comunidade onde ela vive, o destino dela é que isso volte para ela e destrua a própria empresa, a própria organização. Não tem como você ser perene sem um compliance robusto e um compliance sério hoje em dia. Sobre estratégia e valor nas operações de M&A. Vocês conduziram e assessoram operações de M&A de altíssima complexidade, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, como o advogado ele pode agregar valor real à operação, indo além da análise técnica e contribuir para o sucesso desse negócio? Hoje, o advogado ele é fundamental. Ele é fundamental e com a visão de negócio. Primeiro, o advogado ele precisa entender onde a empresa quer chegar. A gente acha que aí tem um nome em inglês, né, o M&A, mas Sim. Fusão, compra e venda de empresas. De empresas. A gente tem compra e venda de empresas. Então, primeiro é entender do negócio. E o M&A, a compra e venda de empresas, é uma estratégia de crescimento hoje das organizações. Sim. Às vezes, uma grande empresa ela quer verticalizar a operação, então é muito mais rápido no mercado ela adquirir uma empresa menor. Começar do zero. Então, ela ganha tempo nessas operações. E assim, absurdamente, isso só tende a aumentar pela velocidade que a gente vive. Não é o Fabiano, o Guilherme, a Fernanda, não. Isso aí é o mundo. Sim. Mundo globalizado, conectado, startups, novos negócios, novas tecnologias. Então, a parte do negócio, o advogado no início, ali, na concepção do projeto, é importante ali que ele entre. E durante todo o processo, assessorando os executivos e bem como também ao final, porque às vezes eu já participei de algumas operações que deram certo, que foram super exitosas, mas também no meio do caminho a gente precisar rescindir, não continuar. E às vezes na hora de fechar, às vezes tem algumas cláusulas importantes para fechar e você já pensar lá na frente para evitar um litígio, um contencioso. Então, o advogado, hoje, ele é essencial numa operação de compra e venda de empresa e também não somente o advogado, mas a gente olha também a parte
regulatória, que eu acho que é uma parte muito importante, dependendo do negócio, e também uma parte que é super importante, a parte tributária. Sim. A parte tributária ela é muito relevante nessas negociações e tem negócios que às vezes são viáveis ou não viáveis simplesmente por uma questão tributária. Então, na diligência, quando você começa um negócio, o advogado ele pode levantar uma bandeira vermelha e falar, por executivo, falar, olha, tem um problema aqui, tem um passivo fiscal, ou não tem um regime especial para determinada situação. E para você levantar essa bandeira vermelha, como você falou, tem que, se não conhecer o negócio da empresa, se você não souber por que a empresa está fazendo aquele M&A, qual que é a estratégia dela de curto, médio e longo prazo do seu cliente com relação àquela operação de fusão, de aquisição, ali, de venda de empresas, se for o caso, você não consegue focar na informação que é relevante para a estratégia do seu cliente. Então você tem que, primeiro, antes de entrar no M&A, o que o meu cliente faz, como está a situação dele, por que ele está buscando esse M&A, qual o objetivo que ele quer atingir com isso aqui, e você vai focar em estressar bem essas questões que são vitais para a estratégia dele. E conhecendo de contabilidade, conhecendo de finanças, aí depende, quer dizer, depende do M&A. Tem M&A que você vai focar muito na parte ambiental. O M&A da mineração é vital isso. O M&A de um banco, você não vai ter nada de ambiental, mas você vai ter tecnologia, tributo, muito mais importante às vezes. Então, assim, você tem que conhecer do negócio do cliente, onde ele opera, onde são as dores daquele cliente ali, né? Para você, como o Fabiano falou, levantar essas bandeiras vermelhas e falar, peraí, aqui, ó, isso vai ser um risco relevante para vocês. Seguimos em frente com a operação, não seguimos? Ou até melhor, seguimos, mas vamos contornar esse risco aqui ou mitigá-lo para ele não virar uma bomba lá na frente que vai estourar na mão da empresa. E conhecer do negócio, lembrei aqui, nós trabalhamos num processo juntos há bastante tempo, não vou falar o tempo aqui. Não tem essa necessidade. De operação, de um alto forno. Verdade. De um alto forno, um processo bem relevante, e eu e o Guilherme, nós somos dentro do alto forno, conhecer o alto forno, a gente teve uma aula do negócio. Isso que eu ia perguntar, quando são negócios nesse formato, enfim, independente do formato, vocês vão às vezes em loco, vocês analisam, vocês veem o produto do cliente, Fernanda, o que ele quer. Quando eu voltei para Uzi Minas agora em 2023, eu pedi toda a minha equipe, nós somos 20 advogados lá na Uzi Minas, tem um curso na Uzi Minas, chama Siderurgia para Não Siderurgistas. Falei, todos têm que fazer aqui, do administrativo, estagiário até o advogado, todos, gerentes, todos. Fizeram o curso, eles rodaram todas as áreas da empresa. Eu falei, gente, como é que vocês estão ajudando a compra de vou falar um termo siderurgia, um precipitador eletrostático, né, Fabiano? Sim. É um equipamento que só quem está na siderurgia entende o que é. Se você não sabe o que esse equipamento faz, como é que você está fazendo um contrato para compra disso? Você não sabe o que o equipamento tem que ter, qual a preocupação do contrato ali que você tem que ter para aquele equipamento vir da forma que ele tem que vir. Você tem que ver o equipamento, perguntar para o engenheiro como é que isso funciona, o que ele faz. Legal. Né? Você vai na siderurgia, entra conhece o processo, ou está comprando carvão para siderurgia. O que o carvão faz na siderurgia? Carvão é só para acender um fogo? Não é só para acender o fogo, não. Ele tem um monte de aplicações ali, que ele blenda ali com minério de ferro para fazer o ferro gusa, para virar o aço depois e tudo. E a forma como essas coisas se encaixam na empresa é vital você estar lá vendo e aprendendo com a turma de campo, de operação, para você atender melhor o seu cliente. Então, todos fizeram esse curso, né? E todo mundo que entra agora está fazendo também, porque eu acho assim, é fundamental ter essa visão. Viver o negócio do cliente. Viver o negócio do cliente. E isso não só para quem está dentro de empresa, né? Para o escritório de advocacia, eu convido também, tá? Para conhecer isso está no nosso DNA. Independente do negócio que entra, eu digo, ó, eu quero ir lá ver, eu quero conhecer. Então, a gente tem que ter muita humildade para o quê? Para entender o negócio. Isso. E dizer que a gente não sabe. E é verdade. A gente não sabe, a gente aprende e trabalha em conjunto. Diversas vezes, pessoas de outra especialidade, tanto para mim quanto o Guilherme, falaram, essa cláusula aí tá errada. Não funciona. Aí, às vezes, a gente fica assim... E, às vezes, ele tem razão. Ele tem razão, a gente tem que considerar e falar assim, não, essa cláusula, ela, de fato... ela é importante. Na prática, ela não funciona. Na prática, não funciona. Então, essa troca, ela é muito rica. E no final do dia, quem que ganha? Ganha a organização, todo mundo aprende. Então, assim, hoje, o advogado, digo que o advogado corporativo, hoje, é aquele advogado que está no computador, está no escritório e não vai à operação, hoje ele está fora do mercado. Ele tem que trabalhar
lá na fábrica, no negócio. E equipe, né, Fabiano? E equipe não é só a equipe da área jurídica, mas é a empresa, a organização. Aí a gente está falando de compliance. A gente ouve que o mundo corporativo é muito competitivo, a gente usa muito Sim. isso. Mas o que eu tenho visto, com certeza que o Fabiano compartilha disso também, é o que está fazendo as pessoas crescerem no mundo corporativo hoje, não é a competição, é a colaboração, a capacidade de colaborar. É de se inserir numa equipe e fazer aquela equipe produzir como um time, porque o ditado é batido, a união faz a força, né? Sim. Nada melhor Ninguém do que um consegue grupo. oferir o sucesso sozinho, Não existe. não tem forma jeito, alguma. ninguém faz nada sozinho, ainda mais uma organização. Então você construir alianças, você construir times vencedores, né? E você com a força do time, por melhor que seja a pessoa individualmente, competindo com todo mundo, ela vai se isolar e qualquer time bem estruturado vai derrubar essa pessoa. Com certeza. Né? Então acho que é isso, é colaboração ao invés de competição. Acho que é a palavra forte para isso. Guilherme. Né? E aí entra o papel do líder. O líder. Como liderar numa equipe? Eu liderei equipes já com bastante pessoas. Hoje, da experiência trazendo aqui para os advogados, a gente lidera pelo exemplo. Então, tudo que a gente está falando aqui, colaboração, se o líder, você olha para cima e ele não está fazendo, acaba que as pessoas não fazem. Não adianta também falar, cobrar e não fazer. Então, exemplo, eu sou focado em pessoas na gestão. Se você quer dar o exemplo que você é focado em pessoas, você vai colocar como seu primeiro item na reunião de equipe, pessoas. Nós vamos falar das pessoas. Isso. E as pessoas que fazem a diferença hoje. As pessoas hoje, e uma pessoa motivada, uma pessoa engajada, ninguém para ela. Ninguém para. E quando você coloca isso dentro da equipe, isso gera um resultado fantástico para a organização, para o negócio. Aí o cliente fica satisfeito, a relação é de longo prazo. Aí o cliente, quando ele tem um problema, ainda que não seja jurídico, diversas vezes, tanto eu quanto o Guilherme, acredito, ele fala assim, aqui, vamos bater um papo? Quero me aconselhar com você. Por quê? Você gerou confiança, você entregou resultado. Isso. Então, é uma relação que a pessoa sente necessidade de ir lá bater um papo com você e vai tomar uma decisão da área comercial, da área de engenharia, mas às vezes 15 minutos te chama para um café. Então isso é muito gratificante, né, Guilherme? Sem dúvida. Muito mesmo. Para a gente encerrar... Pô, mas já o papo tá tão bom. Ué. Eu também tô adorando. Foi tão está sendo tão legal com vocês dois que eu tinha organizado algumas perguntas e a gente nem assim seguiu. O que é o melhor de tudo. Tá bem. O futuro do direito corporativo. Vamos lá, Fabiano. Você tem estudado quais muito competências? Isso. Eu tenho aprendido muito com o Fabiano. Você tem me falado muita coisa agora interessante. eu tenho que prestar muita atenção para eu aprender com esses dois monstros, que é quais competências um advogado precisa ter hoje para atuar em grandes corporações industriais. Vamos lá. Tem outra. Vamos nessa primeira pergunta. Quais competências? Quais competências? Então, de forma bem objetiva. Liderança. Competências. Obviamente, a formação em direito. Mas, assim, é básico hoje uma gestão. Quando eu falo de gestão, competência, é a gestão ter um conhecimento da área financeira, da área de negócios, área de pessoas. É fundamental. Você que vai assumir uma equipe, você que está ali, e não é só para o gestor, é para par, é para trabalhar, isso que o Guilherme falou anteriormente, de colaboração. É fundamental a competência de pessoas. Já tive uma ideia aqui. Nós podíamos montar um curso de média duração, não sei como é que está seu tempo, o tempo de vocês, sobre isso na ESA, na Escola Superior de Advocacia. Interessante. Para jovem advocacia. Interessante. Porque a jovem advocacia hoje, não sei, Fernanda, quantos advogados se formam aí por semestre, por ano, é muito importante que a gente consiga, a nossa experiência, tem de outros profissionais, colocar para essas pessoas os exemplos práticos. Exatamente. Que a gente já... A gente pode fazer um laboratório. Um laboratório. Um curso que se transforma num laboratório para aprenderem na prática como que funciona isso, qual que é o futuro desse direito corporativo para quem quer atuar nessa área. Essa competência, então, mencionei, essa de gestão e olhando para o futuro, esse advogado corporativo, olhando para frente, inteligência artificial. Como que está isso?
Mas acho que antes da inteligência artificial, tem um passo antecedente que é o quê? É a própria gestão. É entender do negócio, do cliente, resultado, estratégia. Isso aí não mudou e não vai mudar. Independentemente da inteligência artificial, hoje, a competência de ter essas habilidades, elas são importantes. Você é o advogado, mas o advogado corporativo, se ele não entender do negócio, ele está fora. Ele tem que entender do negócio. Acho que a palavra principal é essa mesmo. Já aconteceu, desculpa interromper, de vocês pegarem um grande negócio, correto? Aí vocês estão lá, vocês são responsáveis por toda a execução deste negócio. Só que a gente sabe que o direito, ele possui várias ramificações. E vocês virarem e falarem, olha, vai ter um problema tributário aqui neste macro, um problema tributário extremamente peculiar, que vai demandar um colega, uma assessoria, um trabalho em conjunto com alguém. Hoje. Antes da reunião do nosso podcast aqui, a gente estava conversando aí, o Fabiano dizendo nos ouviu, hein? Que para determinadas questões que ele atende hoje, ele precisa de alguns parceiros. Eu estou vivendo isso. Né? Exato, porque, gente, não tem como nenhum advogado, hoje em dia, saber tudo. Né? Então, você precisa trabalhar com pessoas, você falou de competência no mundo corporativo e na advocacia como um todo, saber trabalhar em equipe, ter humildade para reconhecer as próprias limitações, porque ninguém sabe tudo, né? E saber construir como equipe. Eu acho que é muito importante isso, conviver em sociedade de uma forma construtiva, saber falar, saber se posicionar e saber a hora de ouvir também, principalmente. As pessoas hoje falam muitas vezes, não escutam, né? Mas saber ouvir porque lidar com pessoas, eu te falo, o maior desafio que a gente tem, eu acho, Sim. Aprender direito, gente, todo mundo aprende, tem curso para todo lado e tudo. Agora, lidar com pessoas, você só aprende na prática. Pode ter um curso que te explica uma coisa ou outra aqui, mas você tem que ter vivência, tem que estar disposto para isso. Tem gente que se fecha, não, eu não gosto de gente. Mas se você não gosta de gente, você não vai mexer com a advocacia. A advocacia, não tem jeito. O sábio já me diz muito, é contato. Né? E sem contatar as pessoas, sem conviver com as pessoas, sem ter essa competência, né, como a gente estava falando aqui, de interpessoalidade, de relacionamento construtivo, né, você não consegue ir para lugar nenhum no direito hoje. Né? E fora a parte técnica de conhecer o negócio e saber fugir um pouco também dessa questão só jurídica, da técnica jurídica. Você aprender, não tem como um tributarista hoje não entender de contabilidade. É impossível. Um ambientalista hoje não entender de compliance. Né? Você tem que estar ligado no que está permeando o seu negócio ali, ou em volta do seu core atividade, né? Sua atividade central, você trabalha. Trabalhista, exemplo, tem que trabalhar dentro da área de recursos humanos, de pessoas, entender de gente. Tem que ir na área. Tem que ir na área. Hoje a gente está com a NR1, as empresas têm um grande desafio, a questão aí mental, da saúde mental, é um grande desafio para todo mundo. É verdade. Então, se você não estiver lá respirando, entendendo, é básico o advogado trabalhista, você tem que estar lá. Porque não é reclamatória trabalhista. É ele entender que na admissão ali já pode ter um passivo e ele conhecer todo o processo, ter a gestão do contrato de trabalho dos empregados para você evitar o passivo. Ninguém quer processo. O executivo não quer processo. Exato. Então, essa dinâmica de pessoas, tudo passa por pessoas. O trabalhista falou trabalhista. Você ir na área, entender como é que a área funciona, você vai entender depois aquele pedido de periculosidade que se pediu ali, de insalubridade. Perfeito. Você vai ver, poxa, eu já fui lá, realmente tem essa periculosidade. Como é que a gente faz para diminuir isso, para dar mais segurança para o trabalhador e reduzir o custo da empresa? Todo mundo sai ganhando. No final do dia, todo mundo sai ganhando e quem ganha mais é a sociedade. É isso aí. Ainda com o futuro do direito corporativo. Então, como a tecnologia, você chegou a falar de IA, até no curso que você ministrou. Sim. Na ESA, você chegou a falar, passando sobre a inteligência artificial. Sim. Então, como a tecnologia está transformando o departamento jurídico? Demais. Da Uzi Minas e da... Muito, muito. Olha só, essa questão da tecnologia, às vezes ela assusta, mas ela é bem utilizada, é a melhor coisa do mundo. Antigamente, quando a gente começou a fazer estágio e tudo, o computador tinha outros sistemas, da época lá da publicação no jornal,
Nossa, Diário Oficial. Diário Oficial. Recortar jornal Lembra na que a minha gente vida, tinha que Nossa. recortar o Eu não cheguei jornal, nessa fase. grifar. Essa é nova. São mais... É. Vocês estão se A entregando. gente cortou cortou. muito jornal na vida e colou no Estão se caderno. entregando. Processo. Pedir processo no fórum lá. Ah, é tirar Físico. a fitinha. É. Eu peguei, tirar a fichinha e lá. Lembra do agravo de processo. instrumento, Ficava que tinha que ter passando. um macho e fêmea, porque se grampeasse podia soltar a última nossa, folha, não ser fala conhecido não. agravo. Engraçado que a gente aprende isso fazendo, nós fizemos. E hoje, quando a gente olha esse desafio hoje de toda a tecnologia, eu acho que primeiro houve um movimento das áreas da advocacia corporativa, que é o tal do Legal Ops, né? Tem esse nome em inglês, mas é uma controladoria, uma gestão dentro do jurídico. Isso. Eu acho que isso foi um movimento ali Como que funciona na prática? de 2010 para frente, é você ter uma organização ali, um controle como se a área jurídica fosse uma empresa. Tem receitas, tem despesa, tem os processos, tem a provisão no balanço, você ali tem uma gestão ali daquele negócio. Acho que essa área de Legal Ops, ela veio muito nesse sentido para dentro das grandes organizações, para gerenciar 10 mil, 20 mil, 50 mil processos, e ajuda muito na gestão com escritórios, a própria a organização, a gestão de informações, você ter um reporte de resultados, isso ajuda no engajamento da equipe. Então, essa parte ela é fundamental. Então, depois de organizado, aí se você vai ter os seus dados organizados, e agora a inteligência artificial é fantástica, porque você sabendo utilizá-la dentro do seu cenário, ela é maravilhosa. Ela qualifica o seu trabalho, não substitui o advogado, ela não pensa que substitui, ela qualifica o trabalho do advogado, ela elimina tarefas repetitivas. Por exemplo, ontem, eu queria fazer um gráfico, poxa, antes eu tinha que digitar no Excel todas as colunas e montar o gráfico, agora você pega o seguinte, você pega um conjunto de dados, falou inteligência artificial, monta um gráfico assim para mim, ela monta o gráfico para você. E, poxa, é uma coisa que você não tem ali uma parte intelectual, você tem um trabalho braçal de ficar digitando. Monta uma tabela comparativa para mim, por favor. Pronto, disso aqui com Passa isso aqui. os dados. Faz um resumo desse texto para mim, né? Porque às vezes não é um texto tão chave que você não tem que ler no detalhe, mas te resumo essa ideia aqui para você pegar uma questão ali para ver se você tem que aprofundar mais naquilo ou não. Então, assim, ela te economiza tempo, ela é uma aliada para potencializar o trabalho do advogado. Sim. Eu acho que o principal que a gente pode falar para a turma que está entrando agora, e para quem está no mercado também, tá? Principalmente, é manter a cabeça aberta. A pessoa que se fecha e fala assim, não, olha, eu sou do tempo que o Word era o Word, eu gosto de digitar minhas petições, ela vai só ficando para trás, na hora que ela acordar, ela não está no mercado mais, ela está fora do mercado. Mantenha a cabeça aberta. Quando vê uma novidade vindo aqui, procure entender, procure assistir um podcast, procure fazer um curso. Não se feche nos conceitos antigos, porque hoje em dia está cada dia mais dinâmico. E se você parar no tempo, em 2 anos você está fora, né, do mercado. Não se feche nos conceitos antigos, mas ao mesmo tempo também não se torne escravo da inteligência artificial. Não, porque eu vejo muito jovens... É manter a cabeça aberta, para aproveitar o que é de bom. Não, só pensam nisso, mas não pararam de ler, Não, isso não pode. Né? Eu falo assim, você saiba evoluir, mas a evolução, você parte do que você já tem. Você não pode desprezar a experiência anterior. Exatamente. Se você gosta de ler, mantenha a leitura, a melhor coisa que tem. Mantenha a leitura. Não vai substituir a leitura por resumos de livros, porque isso não vai te enriquecer. Eu falo um resumo, é de uma coisa que você precisa resumir, né, para poder ser mais conciso às vezes. Para ser mais objetivo, mas não no estudo, por exemplo. O estudo às vezes depende até de tempo. Eu detesto aqueles vídeos acelerados. Eu também. Porque eu acho que o cérebro nosso, gente, ele precisa de tempo para assimilar as coisas corretamente. Se você acelera o vídeo 2 vezes, você vai até entender a mensagem, mas será que você está aprendendo mesmo? Bom, em determinados casos até vai, mas eu acho assim, para você aprender, assistir esse podcast aqui, por exemplo, acelerado, eu acho que quem está fazendo isso não é uma boa ideia, tá? Não faz. Entendo. Porque tem tempo para você refletir e você, poxa, pensar no que está falando, e não só absorver informação de forma rápida e de uma forma que você não vai reter aquilo. Sabe? Você precisa de tempo, o cérebro precisa de tempo para reter a informação. Para assimilar aquelas informações, para elas ficarem orgânicas dentro de você. Fernando, e o nosso papel é muito importante, porque o Guilherme tem filho, eu também, essa geração hoje... Eu também tenho. São de 4 patas, mas eu também. Tá certo. Tá certo. Importante. Essa geração é muito imediatista.
e daqui 15, 20 anos serão os profissionais aí do mercado, tem a substituição. Então, é muito importante que isso que o Guilherme trouxe, nosso cérebro, nós somos seres humanos. Nós precisamos de tempo para processar. Verdade. Não é tudo automático. Então, a experiência, o relacionamento, a conversa. Então, o advogado hoje pensando para se destacar, aquele que tiver o conhecimento do todo e conseguir ligar os pontos. Exemplo, às vezes você tem uma demanda que ela envolve questão comercial, uma área criminal, ambiental, tributária. Então, o advogado hoje, se não tiver humildade, se não conhecer as pessoas, os assuntos, e ele não precisa saber tudo, mas se ele consegue ligar o todo, ele sai muito à frente. Então, hoje, essa geração que está sendo formada hoje, acho que nós temos um papel muito importante de colocar essa experiência, trazer esses pontos, essa liderança que está hoje, para que não vá tudo no automático. Se for tudo no automático, não sei se vai dar certo. O automático você não raciocina, né? Não automático raciocina. é copia e cola. Então, eu acho que a vantagem do bom advogado é raciocinar e transformar, às vezes, o que ele leu ali, o que ele absorveu, em algo melhor. Com o raciocínio dele, com o insight que ele vai ter, com o aprendizado. Se você vai só escutando e escrevendo, você está só virando um copiador. Você está fazendo menos que a inteligência artificial. A gente tem que fazer mais do que ela. E mais do que ela é utilizar a intuição humana, utilizar a experiência, utilizar aquela percepção dos detalhes para você trazer soluções inovadoras todo dia. É importante. Tem vários exemplos. Você pega contratos, por exemplo. A legislação fala que você precisa ter poucos requisitos no contrato. Contrato, ele não dá problema nem na hora que você está fazendo o contrato, é na gestão do contrato. Exato. Vai dar problema lá na frente. Vai dar problema lá na frente. Na hora de escrever é tudo lindo. Descrever é tudo lindo. Mas na gestão do contrato que os problemas ocorrem. Aí você vai sentir falta daquela cláusula mais elaborada ali que você não teve um tempo, mas você pediu a inteligência artificial para fazer, mas você não teve o tempo de refletir, de ir na área, ver como é que esse contrato vai ser feito, como é que esse vai funcionar para poder entender. E não foi lá em loco Isso. para saber o seguinte, para conversar com um colega que seja de outra área, se aquela cláusula vai funcionar na prática, igual o Fabiano muito bem ponderou. É isso aqui, esse despacho desse navio, da forma que eu coloquei, vai atender o tempo de entrega que você precisa para montar o equipamento? Então, a inteligência artificial, isso ela não entra. Ela não vai entrar. É o que o Guilherme falou, ela vai ajudar. Mas, de novo, onde que eu quero chegar? E os advogadas são donos das próprias carreiras. Sem dúvida. E é muito importante a turma que está formando hoje, está aí iniciando o mercado de trabalho, eu quero ter um objetivo de um mundo corporativo, de buscar esse aprendizado, essas experiências, tanto eu quanto o Guilherme, as pessoas que quiserem nos procurar, a gente está totalmente à disposição aí para apoiar, enfim. A gente gosta disso. Qual conselho vocês dariam aos jovens advogados que desejam atuar nessas posições executivas nas quais vocês já atuam há alguns anos? Olha... Além de assistir o podcast, né, gente? E além, porque eu já convenci o Fabiano aqui, do curso que a gente vai levar para a ESA, ministrado por ele, e Guilherme, você também está convidado, para que a jovem advocacia aprenda na prática Isso aí. Como atuar. Então, além do podcast e além do curso, que será magnificamente coordenado por esses dois, e que inclusive eu vou ser aluna, eu já vou me inscrever. Vamos lançar esse curso mesmo, tô falando sério. Isso aí. Olha, de 2025. Não tenha medo de errar, mas procure planejar a sua vida, procure planejar a sua carreira. Claro, tá sujeito todo mundo. Eu errei na vida, o Fabiano errou muito também, todo mundo. E continua. Né? Continuamos errando. Mas se você tenta buscar sempre um planejamento, buscar sempre fazer as coisas com propósito. Eu vejo às vezes candidatos que vêm falar comigo querendo uma vaga, um exemplo aleatório, tá? Nem aqui, só para ilustrar. Eu contrato um advogado trabalhista, por exemplo, uma vaga. Aí vem uma pessoa que, olha, ele foi criminalista, depois ele fez uma especialização em ambiental e ele está se candidatando para a vaga trabalhista porque ele gosta de trabalhista. Cara, mas a vaga é para advogado sênior. Não, mas eu sou sênior, eu tenho 10 anos de formado, mas você nunca trabalhou com trabalhista. Não, mas eu quero começar nessa área. Você vai começar como advogado júnior. Você não planejou sua carreira para estar nisso. Verdade. Né? Exato. Então, assim, planejar. Você está fazendo um curso hoje. Por que você está fazendo esse curso? Para que você está buscando essa especialização? Qual é o seu propósito? Você quer se qualificar para quê?
E não fazer, porque falaram que é legal, porque tá barato. Porque o mercado tá agora, o mercado é este. Qual que é o seu propósito em estudar aquilo? O seu propósito poxa, agora eu vou largar a advocacia para mexer com floricultura. Saiba que a hora que você fizer isso, para você voltar para advocacia, a porta vai estar mais fechada. Você tá querendo largar mesmo para virar empresário? Ótimo, beleza, mas saiba que decisões que você toma têm consequências. Então planeje sua vida e fala assim, bom, eu não vou ali brincar de ser empresário e voltar para advocacia, que às vezes quando você volta, o mundo já mudou, como a gente tá mudando muito rápido, né? Então, cada passo que você dê, faça de forma pensada e pensando onde é que eu quero estar daqui a 5 anos. Exatamente. Né? É isso que eu sempre falo. Não pensa só no amanhã. Da ESA, para esses jovens. Construam, mas pensam a médio e a longo prazo. Vocês hoje estão numa geração, vocês fazem parte de uma geração muito imediatista. Querem alcançar o sucesso logo num primeiro momento, querem sentar numa cadeira. Calma, porque nada da noite para o dia. Você tem que construir, você tem que investir, e a carreira é a mesma coisa. E outra coisa, esteja preparado para quando a oportunidade vier. Porque o que eu já vi de gente com essa cabeça, eu quero sentar na cadeira tal, eu quero estar no cargo tal. Na hora que aparece a oportunidade, a pessoa não é escolhida porque ela não está preparada. Todo mundo olha, não está preparada. Porque ela ficou só pensando em que horas que eu vou sentar na cadeira, mas ela não se preparou. Psicologicamente para isso também. Não tá. Porque se você não tiver psicologicamente preparado, espiritualmente preparado, você pode perder a oportunidade. Esteja preparado para quando a oportunidade vier, porque a oportunidade você vai conseguir ela se você tiver qualificado para aquilo, senão ela vai passar e você não vai conseguir aproveitar. E aí entra na parte de habilidade de pessoas, de você preparar sucessores. Às vezes as pessoas têm muito medo, receio, poxa, eu vou preparar aquela pessoa para me substituir. Tem gente que fala assim, eu não tiro férias. Isso é passado. Hoje, a equipe, o time, você, na estratégia, pessoas, hoje é número 1. Hoje você precisa colocar as pessoas para te substituírem. Porque senão você não consegue dar o seu próximo passo de carreira. Quem não coloca pessoas competentes para trabalhar, eu já vi muita gente fazendo isso, tá? Não contrata gente competente, não coloca porque tem medo de tomar a própria posição. Gente, se eu arrumar uma pessoa... Isso é coisa de gente incompetente. Porque competente, você sabe que você é competente. Não tem medo de competência. Competência não tem medo de competência. A pessoa que é boa naquilo que ela se propõe a fazer, ela não tem medo, ela quer unir com outras pessoas que também são tão boas quanto o perfil da pessoa, se a pessoa ela não é desleal. É outra coisa. Exatamente. Já é desvio de caráter. Meu sonho é que a minha equipe toda... Tem muita gente muito melhor do que eu lá no meu jurídico. Eu queria que todos fossem muito melhores que eu, porque eu vou ter uma equipe assim que eu posso dormir tranquilo, que ela funciona. E na maioria das vezes ela funciona sozinha. Sabe, às vezes a gente tem que ajudar uma coisa, mas quanto mais eu vejo que eu saio de férias e eu volto e a turma tá todo mundo funcionando, feliz ali, a máquina girando, eu falei, gente, meu trabalho de gestão também é feito. Eu coloquei as pessoas certas nos lugares certos e elas estão resolvendo a questão da empresa. Isso é o melhor, o gestor, quando ele está atingindo o objetivo dele, ele faz isso. É isso aí. Sobre o conselho. E não é indispensável mais. Voltando na pergunta, que o conselho, eu vou voltar um pouco atrás. Eu, nos meus 25 anos de profissão, trabalhei em Minas Gerais, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Nova York, trabalhei em grandes organizações, grandes negócios, de contencioso, a compra e venda de empresas. E a gente continua aprendendo. Há algum tempo agora eu estou com a minha consultoria, que é o advogado de negócio, em projetos. Como que a gente trabalha de forma efetiva, buscando resultado para o cliente, que são clientes de longo prazo, mas trazendo sempre o retorno que o cliente precisa e necessita naquele momento. Então, há uns 2, 3 meses, mais ou menos, eu vou dar só um conselho aqui para a advocacia, mas uma pessoa falou comigo e eu vou relatar o ponto. Eu estava num tema e falando um pouco, essa mesma pergunta ela foi feita, e eu disse o seguinte, falei, olha, a pessoa precisa ter um plano. Você, advogado, você precisa ter um plano. Saiba que ele pode dar certo ou não, que o Guilherme comentou aqui, mas você tem que ter um plano. Se você não tiver um plano, isso é para sua vida também, você precisa buscar o que você quer. E eu falei aquilo e tal, a palestra terminou, e uma pessoa que estava na plateia, depois terminou e falou assim, ô Fabiano, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, claro, pode.
eu nunca tinha ouvido. Eu ouvi o quê? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Aí ela falou assim, mas você falou diferente. Você falou que a pessoa precisa buscar o que ela quer. Ela quer. Tem gente que vai ficar a vida inteira e não vai saber o que quer. Se você não está no lugar onde você gostaria de estar, você tem que buscar por esse lugar, é isso? Buscar entender por que você está e montar esse plano. E montar uma estratégia, planejamento que eu estava falando. Aí eu falei com ela, então assim, o conselho que assim, e o mercado ele é dinâmico, tem muita coisa para você ter um plano. Você ter um plano, se você não tem esse plano, busque ajuda, converse com pessoas experientes, converse na família, busque com amigos, como você pode ter esse plano, que isso vai ajudar muito. Isso não serve só para a vida profissional, não é pessoal. Às vezes as pessoas colocam um monte de barreiras, e a gente vê isso no mundo corporativo, mas é o básico bem feito. Bom, tem um plano e coloca esse plano em ação. É isso aí. Muito obrigada a esses dois grandes advogados. Foi um bate-papo extremamente relevante. Eu estou muito feliz por ter lançado esse novo projeto com vocês. A escolha foi uma escolha, trazer vocês dois foi uma escolha realizada com muito cuidado, com muito esmero, com muito carinho. Eu não queria que esse ESAcast fosse lançado, enfim, é uma menina dos olhos para mim, assim como a ESA é uma menina dos olhos para mim. Eu tenho um grande carinho por essa instituição, que tem 40 anos de existência, não sei se vocês sabem, mas em outubro a ESA, Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais, ela completou 40 anos de existência. Sim. Então é uma alegria enorme estar aqui com vocês dois, que não é, eu os conheço tem pouco tempo, mas pelo pouco de convivência que eu tenho com você, Fabiano, Guilherme, eu estou conhecendo agora, deu para perceber que você não é só um advogado de sucesso, você é um ser humano fantástico, uma referência, assim como a gente estava falando do Walter Lobato, Sim. quando entrou Sim. na minha vida, ele não é só o maior tributarista do país, ele é fantástico. É meu mentor e eu brinco que fala que existe uma profissional e um ser humano antes e depois dele em minha vida. Então, você vem demonstrado nesse pouco tempo de convivência que você não é só apenas um grande advogado, um advogado corporativista de grande sucesso, nacional e internacionalmente conhecido, mas que também é um ser humano fantástico. Deve ser por isso que você auferiu tanto sucesso na carreira. Então, não haveria outro nome para trazer aqui no lançamento desse projeto, dessa menina dos olhos, que é o ESAcast, que não seria você. E aí, com certeza, porque as energias, a energia boa atrai energia boa, competentes atraem competentes, grandes profissionais atraem grandes profissionais. Você trouxe essa grande referência também na advocacia corporativa, que é o Guilherme. Muito obrigada por terem despendido do tempo de vocês, que eu sei que vocês têm uma vida extremamente corrida, para estar aqui hoje, dividindo um pouquinho do grande conhecimento profissional e de vida que vocês têm, junto à advocacia mineira e junto ao ESAcast. Muito obrigada. Fernanda, a gente agradece, né? Queria parabenizar pela iniciativa do ESAcast e dizer que eu estou muito feliz de estar podendo contribuir com essa primeira edição, que seja muito bem sucedido daqui para frente, e feliz de ver a escola, né, que a gente tem tanto orgulho de ser uma escola da nossa advocacia, da advocacia mineira, chegar de novo no patamar que a gente quer que ela esteja, uma escola de referência, uma escola de destaque, que seja de exemplo para o ensino jurídico no nosso estado. Tá? E com você à frente, o Walter, eu tenho certeza que muitos sucessos virão aí. Ressaltando que, para mim, também é uma alegria muito grande, e o Walter Lobato, ele ele teve um papel extremamente relevante na reestruturação da ESA-MG na gestão passada. Sim. Porque eu brinco e falo, olha, ele colocou o trem nos trilhos para que a gente pudesse comemorar os 40 anos da ESA de forma digna, na qual a Escola Superior de Advocacia... E a gente percebe o apoio, né? A gente percebe o apoio da diretoria também, tanto do Sérgio Leonardo, né? Agora do presidente nosso querido Gustavo Chalfon,
né, que são pessoas com uma visão moderna, uma visão empreendedora, porque o presidente Gustavo Chalfant, ele tem uma visão extremamente empreendedora e gestora. Sabe? E uma pessoa objetiva, que eu acho que, sem dúvida, casa muito bem com esse momento da ESA agora também, né, de crescimento, de destaque, e que venham novos voos e novos sucessos. Com certeza. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, ratificando o que o Guilherme disse, e o nosso propósito é contribuir com a sociedade, com a advocacia. A ESA não só a advocacia mineira, mas eu digo, é do país. E eu sempre venho ressaltando na ESA, porque a função da ESA, ela vai muito mais além do que qualificar a advocacia. Ela tem uma responsabilidade social muito grande. Eu entendo dessa forma. Então, não é qualificar somente a advocacia, é qualificar a sociedade e levar informação para a sociedade como um todo. Até porque o direito, ele não é uma ciência exata. Sim. E ele casa e vai ao encontro de muitas outras áreas. Como nós mesmos, chegamos a comentar aqui, conversar aqui. Perfeito. Então, muito obrigada. Obrigado. Como eu disse no início, este é um novo projeto da Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais, porque nós entendemos, esta atual gestão entende que a função da ESA-MG, ela vai muito mais além do que qualificar a advocacia. Ela tem uma função social de extrema relevância, e é por isso que nasceu o ESA-Cast, com esses dois grandes nomes e referências da advocacia nacional. Então, aguardem, porque nós receberemos aqui no ESA-Cast advogados extremamente competentes, cujos nomes serão cuidadosamente pincelados para que você, advogado mineiro, possa ter acesso ao conhecimento, à informação, não só o advogado mineiro, mas a sociedade como um todo, porque, como a gente estava conversando aqui agora há pouco, o direito, ele é uma ciência não exata, e ele vai ao encontro de outras searas da sociedade, de outros institutos sociais. Então, essa conversa, esse bate-papo, esse acesso ao conhecimento, essa troca de ideias, ela é muito importante, não só para qualificar a advocacia mineira, porque hoje nós temos mais de 140 mil advogados inscritos, mas também de levar a informação atual em tempo real à sociedade. Então, em breve, receberemos aqui outros nomes de referência da advocacia para debatermos sobre talvez o mesmo tema, outros temas, mas em breve vocês terão acesso a essas maiores informações. Então, muito obrigada e não deixe de nos acompanhar. ESA_OABMG, porque nada substitui o conhecimento.